Hoje vamos dar sequência à nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação. Vamos falar então sobre o Homo sapiens antigo, a sua evolução e também a sua alimentação. Vocês já conhecem essa árvore evolutiva aí dos hominídeos, ou os hominíneos, e o que é interessante, e essa árvore ela quer justamente dizer isso, é que a evolução, a evolução do homem, ela não é linear, tá? Ela não é algo assim, o Ardipithecus deu origem aos Australopithecus, que deu origem ao Paranthropus, que deu origem ao Homo, e aí ali o Homo habilis, erectus, e os subsequentes, neandertalenses, heidelbergenses, floresienses, denisovanos, não é algo linear, tá? Não é uma dando origem à outra, então uma surge, a outra acaba. Não, ela é uma árvore. Há momentos aqui, nós vamos ver, que o sapiens, ele convive no mesmo tempo, talvez não espacialmente, com várias outras espécies do grupo Homo, do gênero Homo. Mas os sapiens, na nossa árvore evolutiva aqui, nessa linha do tempo, aqui no canto esquerdo, ele aparece nos últimos 300 mil anos aqui, tá? E ele certamente evolui a partir da África, do heidelbergensis, ou a partir daí ele migra para a Ásia, e tem uma outra, digamos assim, população que migra para a Europa. O que vai para a Europa dá origem ao Neandertal, e o que vai para a Ásia evolui do sapiens africano, ocupa toda a Ásia, e depois, num segundo momento, ele retorna ao continente europeu, e aí sim convive numa contemporaneidade com o neandertalenses. Então, quando que surge esse sapiens? Nos últimos 300 mil anos da história, tá? Esqueletos fossilizados de sapiens só existem datados dos últimos 200 mil anos, tá? Mas foi nos últimos 50 mil anos que o sapiens dá um salto na evolução, porque adquire uma característica única, que é a capacidade de criar símbolos, símbolos esses existentes ou não. Daí surge os primeiros sinais de religiosidade a partir é lógico que isso não é assim a partir de um determinado momento, porque o próprio Neandertal já começa a mostrar um comportamento desse de pensamento abstrato, de simbologia, quando sepulta os seus mortos. Mas é nos sapiens, e nos últimos 50 mil anos, e aí ele já estava, nesses 50 mil anos, ele já estava em alguns locais convivendo com o Neandertal. Então, ele começa a produzir pinturas em cavernas, o sentimento religioso, a produzir ornamentos feitos de marfim. A primeira estátua que se conhece, a mais antiga, é do chamado homem-leão. É um homem, é uma estátua em que, no sentido vertical, metade é homem, metade é leão. Isso claramente demonstra uma espécie de xamanismo, né? algo muito simbólico, né? Então, isso surge a partir dos últimos 50 mil anos, né? E hoje a nossa espécie é a única sobrevivente no planeta, né? E aí, na escala aqui evolutiva, nós estamos aqui no momento, no topo dessa árvore. Obviamente que essa árvore tende a se modificar no futuro. Nesse outro quadro, dá uma ideia mais ou menos do que eu acabei de falar. Aqui, ó, nós temos a fotografia
fotografia 3x4 da identidade desses hominídeos antigos, e aqui a gente pode botar a nossa, né? Mas o que é interessante aqui é que nós temos os hominídeos mais antigos, de cerca de 7 a 6 milhões de anos atrás, mais rudimentares. Aqui há um bipedismo, um bipedalismo ainda rudimentar. Esse hominídeo aqui, ele provavelmente não tinha um bipedismo 100% o tempo todo. Depois vem os australopithecus, o Australopithecus afarensis, que é a nossa famosa Lucy, o Australopithecus afarensis aqui, a Lucy, que é aquela que foi encontrado vestígios dela na África, tem aí cerca de 4 a 3 milhões de anos, talvez o hominídeo mais completo que se tem, né, desse estágio aqui do tempo, mas tinha cerca de 1 metro de altura, né? E aí, vejam aqui, tem um asterisco que chama do hominídeo antigo ou antecessor, né? Não há vestígios aqui fósseis dessa, mas aparentemente há sim, né, uma necessidade biológica de que nós termos um antecessor dos outros homos, né? O erecto, o habilis e o rudolfensis, e os parantropos aqui. Então vejam que quando nós temos numa mesma linha barras coincidindo, significa que essas espécies viveram no mesmo período, né? Então isso dá claramente essa ideia de que a evolução não é linear, tá? Surgiu aqui vamos supor, do famoso elo perdido, né? E a partir daqui, então, o gênero Homo, o Erectus, ele sobrevive por quase 1,8, 2 milhões de anos, tá? Há quem diga que o Erectus foi o que passou, a espécie que passou a dominar o fogo, né? Há uma vertente de primatólogos e etc., que defendem essa linha de pesquisa. No nosso próximo aula, que eu vou falar sobre o domínio e a descoberta do fogo, nós vamos falar muito do Erectus. Mas vejam que, num determinado momento, o habilis, né, o Homo habilis, ele tinha cerca de 1,30 m de altura e um volume cerebral ao redor de meio litro, aí, um pouco menos talvez. Enquanto que os sapiens e o Neandertal chegam a um volume cerebral da caixa craniana, né, volume do cérebro, ao redor de 1,5 litro. Né? Então, o que há sim e quando que surge o sapiens? O sapiens surge aqui, ó, numa fração de tempo. Então, nós somos uma espécie muito nova, né? Porque estamos há praticamente 300 mil anos aqui. O Neandertal, ele sobreviveu por mais de 600 mil anos. E o sapiens moderno, nós falamos de 200 mil anos. Então, de fato, essa é a linhagem de hominídeos, né, que culmina com a nossa fotografia 3x4 aqui. Essa é a galeria, né, dos nossos antepassados. Mas essa tabela aqui é interessante porque dá uma ideia muito clara de como esses hominídeos, nas diversas espécies ali que nós mostramos antes, quais foram as alterações evolucionárias e quais foram os benefícios adaptativos, né? Então, o bipedismo, quando ele era rudimentar, ele ainda permitia uma escalada em árvores, que era o caso da Lucis, do Australopithecus afarensis. Ele ainda tinha o polegar dos pés a semelhança das mãos, né? Então ele tinha esse movimento de garra com os pés também. Então isso lhe dava uma agilidade na escalada, mas não dava uma agilidade no andar no solo.
quando ele adquire o bipedismo, ele passa a ter uma versatilidade, porque ele passa a ter uma postura mais ereta, ele consegue avistar mais o horizonte, e isso lhe permitia ter uma visão melhor da caça, ele permitia correr com maior, se deslocar com maior facilidade, liberava as mãos, e com as mãos livres ele permitia criar outras coisas, que nós vamos ver na sequência aqui, lhe permitia também um gasto menor do ponto de vista energético, de metabolismo basal, então sobrava energia para outras coisas, e nós vamos ver que o cérebro é quem consumia essa energia, digamos, economizada com o bipedismo, e também permitia que ele avistasse os seus predadores, né? Bom, a partir então de 4 a 3 milhões de anos atrás, com essa versatilidade do movimento, ele passa a se deslocar mais e a dispor de uma maior variedade de alimentos, né? E ter melhor acesso a essa alimentação diversificada. Bom, aí nós já chegamos aqui a cerca de 2,6 milhões de anos e podemos perceber a capacidade do homem de produzir algumas ferramentas. Nós estamos falando da idade da pedra, da pedra lascada, produção de instrumentos cortantes, né, que permitiam processar novos alimentos, quer dizer, a retirada de carne, do tutano, né, da medula óssea, de algumas plantas, e também da utilização de materiais oriundos de animais, como o couro, o tendão para fabricação de cordas, né? Isso era extremamente interessante. Bom, há cerca de 2 milhões se percebe, por vestígios em sítios arqueológicos, transporte de pedras, alimentos que não eram originais daquele local, foram encontrados fossilizados, então claramente demonstra que o homem transportava esses alimentos. A partir de 2 milhões de anos até 1,5 milhão de anos, o homem começa a modificar a sua estrutura fisiológica, os membros começam a aumentar de tamanho, isso em hominídeos de regiões quentes, porque o Neandertal ele tinha uma constituição física mais achatada, porque ele estava extremamente adaptado ao frio. Então nós vemos que o Neandertal adaptado ao frio e o Sapiens adaptado mais ao calor por conta das regiões que vivia, né? A partir de 1,7 milhões, avanços na tecnologia da pedra, então maior capacidade de usar e modificar o meio ambiente a partir disso. Então surge o biface, que é esse instrumento com essa característica aqui, que é chamado de canivete suíço da Idade da Pedra. Bom, e aí, a partir de todos esses avanços aqui, começa a surgir indícios de um aumento considerável no tamanho relativo do cérebro. E a partir, então, que essa estrutura, mas não é só o tamanho do cérebro, começa a aumentar principalmente aquela parte do cérebro que nós chamamos de córtex cerebral e também do cerebelo. Então, são essas duas estruturas que dá a esse hominídeo antigo uma capacidade de processar mais informações. Que informações são essas? Extremamente úteis na adaptação ao meio ambiente, na sua sobrevivência, dando conta de modificações climáticas. Nós vemos que esse período aqui é um período de muita turbulência no clima e na geografia terrestre, né? E aí, entre isso aqui que é uma grande ainda discussão, né? Quando surge o fogo e o controle de fogo? Que fogo era esse? De que maneira esses alimentos eram processados ou não, né? Nós temos uma linha do Richard Wrangham, que é um primatólogo alemão,
que preconiza que o Homo erectus já dominava o fogo, né? Mas isso nós vamos falar no próximo módulo, né? Há os últimos 300 mil anos, e aí é onde começa a surgir o Sapiens, essa migração ao longo do globo terrestre, né? E isso lhe permite, com esse cérebro avantajado, capaz de processar informações, ter condições de se adaptar ao globo todo, né? Bom, e aí a partir de 250 mil anos começa aquilo que eu falei para vocês, que é essa capacidade de criar símbolos, né? de manipular símbolos, de acreditar nesses símbolos e de transmitir essa crença para a sua descendência, né? Então surgem as pinturas nas cavernas, ornamentos não utilitários, como colares, brincos, coisa desse tipo. Bom, e nos últimos 100 mil anos, então, há essa explosão de diversidade cultural que dá origem ao nosso sapiens moderno, né? Então, o que é interessante, que vejo aqui, nós estamos falando em milhões de anos, e no eixo Y aqui, o tamanho do cérebro em centímetros cúbicos ou mililitros, né? Então vejam que, enquanto o Hábiles, há cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, possuía um cérebro de 550 a 680 mililitros, o Homo erectus, que é aquele que se preconiza, que já fazia uso do fogo, praticamente em 1 milhão e meio de anos, dobra o volume cerebral. E do erectus para o Neandertal e para nós, também em cerca de 1 milhão de anos, dobra novamente o volume cerebral, né? Então nós vemos aqui uma caixa craniana vista lateralmente e aqui frontal do Neandertal na parte de cima, e na parte de baixo dessa figura o Sapiens. Então o que se vê aqui, ó, é claramente uma estrutura mais esférica, a presença de uma testa, né? A mandíbula não está aqui, mas a presença de um queixo. Ele é mais, esse eixo horizontal aqui, ó, ele é mais estreito do que o do Neandertal. O Neandertal tem o crânio alongado, aqui o coque do Neandertal, e o Neandertal ainda tem essa estrutura aqui presente quase como uma viseira. Uma outra questão do Neandertal é que o Neandertal tinha o globo ocular mais alto, uma fossa nasal mais ampliada e uma face mais afilada, tá? Mas vejam que o Neandertal tinha um volume cerebral maior do que nosso. Mas do que isso se refere? Nós já vamos ver daqui a pouco. Bom, o Sapiens é talvez a espécie aí de hominídeo que mais mais aparece na construção de ferramentas, né? Principalmente de ferramentas farpadas, dando origem aí a anzóis, a lanças, né? Então, claramente, o que é interessante é que, ao criar essas ferramentas aqui, ó, ele utiliza de uma ferramenta para criar outra ferramenta, né? Hoje nós fizemos muito disso, né? Quando construímos máquinas para construir, por exemplo, automóveis, né? Que é uma outra ferramenta. Então, o homem moderno tem essa capacidade de construir ferramentas para produzir outras ferramentas, né? E aí essas ferramentas aqui permitem ao hominídeo caçar presas rápidas, em fuga, em movimento, com o lançamento, né, de lanças, surge o arco e flecha mais na frente, né? E isso permite o quê? Permite que ele tenha à sua disposição alimentos mais fartos, né? Então, na República Democrática do Congo, há, junto a restos de bagres,
de catfish, né? A presença dessas ferramentas farpadas feitas de ossos, demonstrando claramente que esse hominídeo africano utilizava dessas ferramentas farpadas para capturar alimento, né? Então, de novo, aqui a gente mostra um gráfico com o volume cerebral, mas esse volume cerebral, dando essa capacidade cognitiva e de simbologia, né? Que nós temos que aqui nos últimos 40 mil a 10 mil anos, os trabalhos apontam que os indivíduos idosos passam a se tornar fundamentais na criação, digamos, dos netos, né, dos filhos dos seus filhos. E esse investimento ele foi tão eficaz ao ponto de selecionar linhagens humanas, e aí isso é interessante, porque assim, ó, as fêmeas de chimpanzé, quando elas perdem a capacidade, a fertilidade, biologicamente, em seguida elas morrem, a vida acaba. Né? O fenômeno humano é um pouco diferente, bastante diferente, aliás. Né? As mulheres deixam de ser férteis, né? com o advento da menopausa, mas sobrevivem praticamente por outro período do que o período vivido dentro da fertilidade, talvez dobro, ou até o fim da fertilidade. Então, se nós temos aí mulheres que deixam de ser férteis aos 45 anos, claramente vivem até os 90. Né? Então, isso é uma vantagem evolutiva, porque essa mulher passa a cuidar da sua prole. Então, o Homo sapiens passa a investir muito na sobrevivência da espécie, e em que os mais velhos passam a ter um papel fundamental na sobrevivência dos mais novos. E além disso, esse sapiens moderno adquire uma capacidade de armazenar energia na forma de gordura, né? Coisa que às vezes o homem ocidental tanto luta contra, mas nós somos proporcionalmente muito mais gordos, por exemplo, que macacos sedentários de zoológico. Então, isso demonstra que os primatas, chimpanzés, orangotangos, gorilas, bonobos, não têm essa capacidade metabólica de armazenar tanta gordura. Né? Bom, aí volto aqui a apresentar as duas figuras, né? o crânio neandertal e o crânio sapiens. E num determinado momento, né, então essas duas espécies passam a dividir o mesmo tempo no planeta e, em determinadas situações, o mesmo espaço. Né? E aí, nos gráficos anteriores, por diversas vezes, é mostrado que a caixa craniana do Neandertal é maior do que a do ser humano. No entanto, tem os estudiosos, os paleontólogos, arqueólogos se debruçaram sobre isso e viram o seguinte, que a área destinada à visão, por conta desse globo ocular maior aqui, então claramente o Neandertal tinha um globo ocular maior do que o nosso, dá conta de que a área do cérebro destinada à visão correspondia a cerca de 15%. Então, isso indicava que, embora esse cérebro aqui fosse um pouco maior do que o nosso, mas ele tinha, digamos, 15% a menos do que o nosso para processar as outras informações. Era ocupada pela área da visão. Né? Então, isso, segundo essa pesquisa aqui, publicada no Proceedings of Royal Society B em 2013, uma publicação da Universidade de Oxford, essa diferença no cérebro pode ser a responsável por dar uma maior complexidade social ao sapiens. E isso vai ter uma importância muito grande
quando as duas espécies passam a dividir o mesmo ambiente e lutar pelas mesmas fontes alimentares, né? Então, além disso, os estudos apontam que o crescimento do nosso cérebro continuou às custas de uma perda relativa da potência muscular, né? Hoje a nossa potência muscular consome 20% do nosso metabolismo basal e nos gorilas 40%. Né? Provoca também o encurtamento do intestino provocado pela domesticação do fogo e a utilização de alimentos de mais fácil digestão, né? Se nós pensarmos quanto um homem padrão, aí, uma alimentação padrão, quer dizer, nós fizemos três refeições por dia, né? De jejum, um almoço e um jantar, né? Isso na média. Um gorila passa o dia inteiro comendo, uma vaca passa o dia inteiro comendo. Nós não. Nós nos alimentamos numa dessas 3 refeições, depois passamos horas sem fome, porque a nossa alimentação ela é energética e, ao mesmo tempo, facilita a nossa digestão. Né? Um ruminante, por exemplo, passa um monte de tempo ingerindo e depois ruminando, mastigando novamente aquilo que comeu. Né? Então, o tempo, esse tempo ganho, o que o ser humano faz com isso? Ele começa a ter, digamos, um saldo de tempo entre as refeições para começar a pensar, começar a utilizar aquele pensamento simbólico, aquele pensamento abstrato, e aí a evolução passa a ser muito rápida. Nos últimos 50 mil anos, mas vamos botar aí nos últimos 10 mil anos, começa a surgir uma das grandes revoluções, que é a Revolução Agrícola, né? Que vai modificar o rumo da história evolutiva, não só do Homo sapiens, como de todo o planeta, né? Então, o fogo e essa alimentação, por exemplo, um amido gelatinizado, ao contrário de um amido cru, né, tem uma digestibilidade muito maior. Uma proteína desnaturada, em alguns casos, é muito melhor absorvida, né, tem uma biodisponibilidade muito grande. Né? Então, o que acontece? A partir do aumento da disponibilidade energética, né, vinda, melhora na qualidade dos alimentos, a questão social dos mais velhos, da sobrevivência da mulher, mesmo infértil, mas fazendo parte do grupo, aquela maior capacidade de armazenar gordura, tudo isso aumenta a disponibilidade energética. E esse cérebro grande, que consome cerca de 25% do nosso metabolismo basal, né, que começa a processar tudo isso. Então, nós temos uma reprodução tardia, um crescimento lento, mas temos também um menor dispêndio para a locomoção. Tudo isso leva a uma redistribuição energética dos órgãos vitais, nós passamos a ter um encurtamento do intestino, uma diminuição da proporção do tamanho do intestino com o corpo, a presença de um estômago ácido, capaz de digerir mais eficazmente as proteínas, tudo isso dando condição para que esse cérebro passe a ter energia, e esse cérebro, então, que passa a ser responsável por esse salto e ao ponto do Sapiens ser o único espécie sobrevivente no planeta. Esse aqui é um trabalho de 2018 da Meat Science, que mostra a relação do comprimento do intestino com o comprimento do corpo e a área superficial do trato gastrointestinal com a área superficial corporal. Então vejam que
Nos herbívoros, isso é de 20:1, 3:1, 12:1, aqui no comprimento e aqui na área. O cão, que é um onívoro, mas é carnívoro, é de 6:1 e aqui 0,6:1 a relação. E no ser humano, de 5:1 a 0,8:1. Tá? Então, o humano com esse estômago simples, né? Ao contrário, por exemplo, do gado, que tem aí uma série de estruturas anatômicas para digerir aquela quantidade enorme de vegetais, né? Então, os carnívoros tendem a ter um estômago ácido e um intestino delgado longo, né? Então, há um intestino, um alongamento do intestino, um seco e um colo reduzido, e isso sugere uma dieta muito dependente da carne, né? E o tamanho do intestino humano ele também é menor em comparação com outros antropóides, aí, como é o caso do orangotango, do gorila e etc. Muito mais pronunciável, né? Então, novamente aqui nós temos o crânio do humano e os dois aqui são de Neandertal. O comportamento alimentar dos neandertais ele tem sido frequentemente vinculado aí à extinção a explicar a sua extinção. Então, análise de isótopos de nitrogênio 15, carbono 13, mostram que há no sistema de caça e coleta do Neandertal, ela não é tão complexa como passou a ser a dos sapiens quando eles viviam juntos, né? Então, o Neandertal praticamente caçava e comia animais grandes, com muito pouca contribuição de plantas. Embora isso possa ser contestado dependendo de onde está vivendo esse Neandertal, como nós falamos na aula passada. Por exemplo, na região litorânea da Espanha, Estreito de Gibraltar, há claramente indícios ali de populações de neandertais que viveram por muito tempo se alimentando praticamente de moluscos, crustáceos e pescado, né? E peixes. Mas o Neandertal ele sobrevive esses 600 mil anos enquanto há uma disponibilidade e uma facilidade de encontrar essa caça, né? E das manadas de herbívoros que surge com o fim da última era glacial, com o surgimento das pradarias, né? na Europa, e também da baixa densidade demográfica. Então, o que acontecia? Tinha alimento em excesso, uma população relativamente pequena, então isso não criava uma pressão para que o Neandertal criasse novas estruturas sociais, como divisão de trabalho, processar alimentos e etc. E talvez essa tenha sido a desvantagem do Neandertal, por ele não ter uma divisão de trabalho tão complexa como os sapiens, que vem da Ásia e chega junto com o Neandertal para dividir esse ambiente. E aí o que acontece é que os sapiens, muito mais capaz de competir com o Neandertal por essa fonte alimentar, acaba sobrepujando e, vamos dizer assim, absorvendo o Neandertal com o tempo, né? Então, provavelmente, aqui eu gosto de salientar isso aqui, é que a intensidade da alimentação dos humanos modernos restringe os neandertais na busca da subsistência, por conta dessa maior complexidade do humano frente ao Neandertal. Então, quando os dois grupos começam a competir pelo mesmo recurso alimentar, o custo reduzido associado com a caça, devido a uma tecnologia mais complexa. Os sapiens criam uma tecnologia mais complexa.
Através de quê? Através de ferramentas, né? E essa capacidade de obter mais alimentos por conta dessa sua complexidade tecnológica, lógico, da época, né? E além disso, os sapiens tendo uma dieta mais ampla, mais onívora, que incluía plantas, raízes, tubérculos, e tinha uma estrutura social de divisão do trabalho, isso teria fornecido aos sapiens não apenas mais caloria, mas também uma nutrição mais balanceada e, consequentemente, uma redução menor de mortalidade de mães e bebês, fazendo que num determinado momento, os sapiens começasse a suplantar o Neandertal em número e nitidamente a absorver a cultura Neandertal, ao ponto de que homens sapiens passaram a ter filhos com mulheres neandertais. Tá? Esse cruzamento era possível, isso por conta, a gente sabe, de análise de DNA. No entanto, o cromossomo Y de neandertais não era capaz de produzir fetos viáveis em fêmeas humanas. Tá? E isso acaba levando nitidamente à absorção do Neandertal pelos sapiens, ao ponto de que, num determinado momento, então, a partir dos últimos 30 mil anos, somente os sapiens passam a habitar a região do planeta, as regiões habitáveis do planeta, né? Então, nós temos evidências aí. Aqui é mostrado o sul da África do Sul, com vários sítios arqueológicos, mas não só na África do Sul. Nós temos também na Austrália, em Bornéu, na República Tcheca, no Canadá, nos Estados Unidos, e mais importante ainda, uma cultura pré-agrícola de panificação na Jordânia, né? Então, tem diversos artigos científicos aqui, que estão todos citados aqui, ó, onde se encontra vestígios de amido, de raízes, tubérculos, né? Amido oriundo de raízes, tubérculos, mas também semente de grama, frutas, nozes, castanhas, tâmaras, né? Indicando que num determinado momento, né, tudo que era comestível passa a fazer parte da dieta desse nosso caçador-coletor, né, ao ponto que torna os sapiens, e aqui de novo não se engane que isso aqui não é linear, essa evolução, né? Nós convivemos, essas espécies em algum momento passam a conviver no mesmo período. Isso aqui também a escala de tamanho não está lá muito boa, mas os sapiens chega na Eurásia, né, na Europa e na Ásia, e rapidamente extingue os grandes mamíferos, né? E estamos falando do bisão, do auroque, do urso, os rinocerontes, né? E também acaba provocando a extinção de outros hominídeos, entre eles os neandertais, os denisovanos e o homem de flores, ou o Homo floresiensis, né? E por que essas extinções aconteceram? Ou porque o habitat dessas espécies diminuíram ou desapareceram. Por quê? Porque o sapiens é uma espécie que sempre primou pela sua expansão. Até hoje, o ser humano está aí. Quando um país tem um índice de crescimento baixo, diz que esse país não vai bem. Mas por que a gente tem que crescer indefinidamente? Nós vivemos num planeta finito. Vai chegar um momento que nós temos que parar de crescer, né? A economia vai chegar um momento que tem que parar de crescer. Por que a lógica do capitalismo é que a economia tem que crescer, o PIB tem que aumentar, isso que tem que aumentar, né? Um sistema finito, né? Ele é finito, o nome já diz, né? Então, essa capacidade de crescimento dos sapiens, ela vem, obviamente, de uma questão social, né?
não é a estrutura biológica que dá essa chamada singularidade evolutiva aos sapiens, mas é justamente a complexidade social, cultural e essa capacidade que o sapiens sempre mostrou de cooperar, né? Da cooperação. Nós já vimos da nossa longevidade, essa longevidade ajudando na manutenção dos mais novos, na transmissão de conhecimento, essa capacidade simbólica, em que o respeito ao mais velho, o respeito àquele que detinha mais informação, e aí começa, assim, a origem das religiões, né? Então, ao ponto que nós temos que nos últimos, talvez, 14 mil anos, e aí aqui o continente americano, sul-americano, foi o último a ser conquistado pelos sapiens, ele sai aqui dessa região oriental da África, né? Migra para a Ásia, chega até a Europa, perdão, aqui nós temos os neandertais, ele viaja pelo sul da Ásia, chega até, perdão, a Oceania, e nos últimos, talvez, 20 mil anos, 18 mil anos, aproveita a última era do gelo, quando aqui o Estreito de Bering estava congelado, então formou uma ponte de gelo aqui, e esse homem, então, migra para o continente americano, atinge a América do Norte, a América Central e, por fim, chega à América do Sul. Numa primeira leva, ele contorna a Cordilheira dos Andes, chega até a Patagônia e só posteriormente, então, contorna pelo outro lado, pelo lado oriental, a Cordilheira dos Andes e chega ao nosso Brasil, né? Então, essa fábrica de sapiens que permite que em 300 mil anos, né, essa espécie domine o planeta, habite todo canto do planeta, né, vem graças a algumas características, entre elas um tamanho pequeno, poucos filhos, uma devoção muito grande a esse filho, principalmente por conta da longevidade dos mais velhos, né? Essa criança tem uma maturidade sexual tardia, mas isso permite, é lógico que se invista muito nesse descendente, porque eles são poucos, eles demoram muito para crescer. Isso, então, promove ou implica umas características culturais, entre elas a utilização de ferramentas para produzir ferramentas, o uso e o controle do fogo, surge a linguagem, né? A cooperação social, fundamental para que esse sapiens possa ter êxito na caça, na passagem do conhecimento para as gerações mais novas. Surge a grande revolução agrícola com a domesticação de plantas e animais, os últimos 15 mil anos, né? E aí nós temos esse modelo, tudo isso cria, molda a biologia humana através dessa cultura, pela alimentação, pela escolha do parceiro, da parceira, né? E pelo modo de vida, né? Então, essa digamos, as características que fazem com que hoje nós só tenhamos o Homo sapiens habitando o planeta. E esse sapiens, tão acostumado aqui a se expandir, né, no século XX, sai do planeta e busca novos mundos, né, chega até a Lua, já chegamos, não voamos ainda, os sapiens até Marte, mas já nesse momento nós temos duas
2 países estudando Marte. A China tem lá um jeepzinho daquele de controle remoto, lá avaliando as características de Marte, e os Estados Unidos tem também um jeepzinho, um rover que chamam, e tem também um helicóptero controlado por controle remoto aqui da Terra, estudando esses novos mundos para poder entender talvez o nosso passado, ou pensar até em esses sapiens em sair do planeta e ir para outro lugar, né? Então, muito obrigado, ficamos por aqui hoje. Na próxima semana vamos falar sobre a origem do fogo e o controle do fogo e o quanto isso implica na nutrição humana, ou implicou na nutrição humana, e se de fato o fogo surge com o Homo erectus ou ele é um pouco mais recente, tá bom? Tenham uma boa semana e aproveitem aí, bons estudos.